antes de começar, eu quero só agradecer aqui o meu pastor, né? Glória a Deus, nossos pastores estão de volta. Agradecer também ao pastor Zé Carlos pela oportunidade, né? E sempre é um privilégio poder ministrar aqui nessa casa, minha família, e é uma responsabilidade, e estamos aqui para cumprir essa responsabilidade. E eu quero realmente que você me dê alguns minutos da sua atenção para nós ministrarmos aqui a palavra de Deus. Amém? Quantos, eu posso contar com a atenção de quantos aqui? Levante sua mão. Glória a Deus. Então, preste atenção, observe. Eu acredito que serei bem rápido, bem objetivo, mas eu quero desfrutar com você da palavra de Deus. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, né, aí no seu iPhone, no seu smartphone. O Eric falou na quarta-feira aqui que o tablet dele era diferente, né? Era grande, que era um notebook. O meu tablet aqui, ele é vintage, né? O meu tablet é um pouco... O meu tablet é vintage. Né, pastor? Então, vamos lá. Atos, capítulo 8, o versículo 26 até o 39. Atos capítulo 8, versículo 26 até o 39. Eu vou ler na versão King James, tá bom? Atos capítulo 8. Do 26 até o 39. Diz assim o texto. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, ou no celular, no tablet, ou aqui no telão. Atos 8, 26, na versão King James. Então, um anjo do Senhor falou a Felipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Versículo 29. E aconteceu que o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Felipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Felipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Felipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou o Evangelho, Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado. Ao que Felipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que parasse a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água, e Felipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor
de repente, arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu disse que eu seria breve, eu acredito que serei, e objetivo naquilo que eu quero falar com vocês nesta noite. Mas, como eu já falei, eu preciso da sua atenção. Eu vou falar hoje sobre guiados pelo Espírito. Parte 2, a missão, né? Alguns dias atrás, eu preguei aqui num culto Burn também, falando sobre guiados pelo Espírito, e eu usei ali o texto de Moisés, onde Deus fala sobre a nuvem, né? A coluna de fogo também, quando a nuvem se movia, o povo se movia junto, quando a nuvem parava, o povo parava também, e eles só se moviam quando a nuvem se movia. Então, o que é isso? É entender que conforme Deus vai fazendo as coisas, nós também temos que nos mover de acordo com a vontade e com os movimentos que Deus está fazendo. E olha só, lendo esse texto, queridos, a gente consegue observar um cara que era guiado pelo Espírito Santo. Porque Filipe, ele estava pregando o evangelho. Quando começou a perseguição, ele começou a sair pelas cidades, espalhando o evangelho, pregando o evangelho. E então entra o versículo que nós lemos, que é o 26, que vai dizer o quê? Um anjo aparece para Filipe e diz assim, ó: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. O 27 vai dizer, ao que ele se levantou e partiu. Então, se você olhar para a vida de Filipe, você pode observar que é um homem que ouvia a voz de Deus, e nesse versículo aqui que nós lemos, a princípio, foi um anjo que falou com Filipe. O anjo falou, era um anjo do Senhor, um anjo de Deus, Filipe ouviu, e imediatamente Filipe obedeceu. Então observe só, Filipe não foi questionar, né? Porque uma das coisas que eu quero que você entenda, que a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela não fica perguntando a Deus o porquê. O anjo falou, Filipe, te apronta e vaza. E ele mostrou qual era o caminho. E Filipe não chegou para o anjo e disse, mas anjo, peraí, mas agora? Ou é mais tarde? Mas eu vou de cavalo? Eu vou de carruagem? Eu vou de quê? Ele não ficou questionando e não ficou perguntando, mas eu vou lá fazer o quê? Queridos, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então nós, como filhos de Deus e guiados pelo Espírito Santo, você é alguém guiado pelo Espírito Santo, amém? Nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando conosco e responder imediatamente. Sabe por quê? Porque obediência tardia não é obediência. Porque muitas vezes aquilo que Deus está falando para você fazer, você precisa fazer na hora que Ele está mandando você fazer. Então, se nós queremos ser pessoas verdadeiramente guiadas pelo Espírito Santo, nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Ele está nos falando, ouvir para onde nós devemos ir e aquilo que nós devemos fazer. Queridos, então, se você observar esse texto, Filipe ouviu a Deus e ele obedeceu. Foi o primeiro nível. E Deus falou com Filipe através de quem? Através de um anjo. Quando nós obedecemos a Deus, presta atenção nisso que eu vou te falar. Os nossos níveis de intimidade e de espiritualidade, eles crescem. Quando nós ouvimos a Deus e obedecemos a Deus, os nossos níveis de espiritualidade, eles crescem. Como pastor, não estou entendendo. Se você acompanhou comigo, você vai observar que no versículo 26, foi um anjo que falou com Filipe.
Felipe ouviu e obedeceu. Mas no versículo 29, se você está com a Bíblia aberta, você vai observar que lá está dizendo: e aconteceu que o Espírito disse a Felipe. Então, primeiramente, Felipe teve um encontro com o anjo deu um direcionamento de Deus e ele obedeceu. Aqui no versículo 29, já foi o próprio Espírito Santo que foi lá falar com Felipe. E o que ele falou para Felipe? Ele disse: Felipe, aproxima e acompanha esta carruagem. Queridos, e eu quero usar essas duas palavras, aproxima e acompanha, para te mostrar que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo nesses dias, porque existem muitas pessoas padecendo, sofrendo, distante de Deus, precisando ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que existe em nós, e nós somos instrumentos de Deus para impactar essas pessoas através do Evangelho. Você acredita nisso? Porque às vezes a gente vem para a igreja e fica na expectativa só de receber. Eu espero que você não seja assim, só na expectativa de receber. Você também tem que dar. As pessoas estão precisando ouvir o Evangelho. As pessoas estão precisando de Jesus. As pessoas estão precisando ser impactadas pelo poder do Espírito. E para isso, eu e você precisamos estar atentos a tudo que Deus está fazendo e direcionando a nossa vida nesses dias. Porque o eunuco de Candace, esse oficial da rainha dos etíopes, ele tinha ido para Jerusalém adorar a Deus. E depois, voltando para o seu país, voltando para a sua terra, ele estava lá naquela carruagem, lendo o profeta Isaías. Mas ele estava lendo sem entender, irmãos. E quantas pessoas nos dias de hoje estão precisando de Jesus, às vezes até frequentam uma igreja, mas deixa eu te contar uma coisa, elas não precisam conhecer uma religião, elas precisam conhecer a Jesus ressurreto, elas precisam ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós. Então, come on somebody, vamos lá alguém. Vamos ser as pessoas em que Deus vai usar nesses dias para impactar outras. Então, eu quero usar essas duas palavras que diz: aproxima e acompanha. O que é isso senão discipulado? Quem está entendendo? O primeiro passo para o discipulado é se aproximar das pessoas. Ninguém vai dar acesso ao coração delas se você não primeiramente se aproximar, dialogar, conversar, tentar encontrar pontos de convergência. Por exemplo, nós temos aqui uma menina que sabe torcer, é uma São Paulina, né? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Não? É um ponto de convergência aqui, ó, dois São Paulinos glorificando a Deus. Por exemplo, se eu perguntar aqui quantos flamenguistas que tem aqui? Misericórdia. Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui, na pregação. Esse aqui é um flamenguista. No primeiro supersídio que a gente teve aqui, pastor, Deus tocou no meu coração para ir na loja do Flamengo. Veja, nunca tinha... Nunca tinha entrado naquela loja, eu senti uma opressão tão grande. Mas eu fui lá, né? Deus tocou no meu coração, abençoou ele. Acho que foi uma caneca, não foi? Uma caneca do Flamengo. Fui lá, comprei uma caneca do Flamengo,
profeticamente entreguei na mão dele. Eu não sabia que aquilo seria, minha querida São Paulina, perdão, porque naquele ano que eu dei a caneca, o São Paulo entregou o campeonato, foi para o Flamengo. Então foi profético. Mas, irmãos, veja bem o que a Bíblia está dizendo aqui. O Espírito Santo disse assim para Felipe: Felipe, aproxima e acompanha. Eu disse que eu ia falar das duas palavras. Eu quero usar primeiro a aproxima. Queridos, quando a gente se aproxima de alguém, a gente tem a facilidade de entender melhor o que aquela pessoa está falando, não é? Nesse caso aqui, Felipe se aproximou da carruagem e ele teve a oportunidade de ouvir o que o eunuco de Candace estava lendo. E ele estava lendo o profeta Isaías. E foi a oportunidade que ele teve para perguntar assim: ei, você compreende o que você lê? E o eunuco disse assim: como é que eu vou compreender se não tem ninguém que me explique? Aí o eunuco disse: sobe aqui, deixa eu te falar uma coisa, Você vai ser uma pessoa tão guiada pelo Espírito Santo que você vai se aproximar das pessoas, encontrar pontos de convergência, e essas pessoas vão dar acesso ao coração delas para você pregar a respeito de Jesus. Quem está entendendo? Então, queridos, pregar o Evangelho, às vezes, é muito mais fácil do que a gente imagina. O problema é que, às vezes, a gente quer enfiar o Evangelho goela abaixo das pessoas. O Evangelho é atraente, queridos. O Evangelho atrai as pessoas. E eu profetizo que, da mesma forma que aconteceu com Felipe, vai acontecer com você. O Espírito Santo vai te levar para perto de pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho de Cristo. Ei, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, profetizar. Te prepara para receber pessoas lá na tua célula. Mas agora tem tempo, pelo amor de Deus, tem que ter tempo, porque, irmãos, a gente encontra cada pessoa que, assim, quando começa a contar as coisas da vida dela, é uma tarde toda. Se for à noite, vira vigília. Então você, para ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, você precisa dar teu tempo. O Eric aqui pregou na quarta-feira, o nosso Tadeu aqui, e ele disse justamente isso: dê acesso às pessoas, abra a porta da sua casa, dê oportunidade às pessoas terem acesso até você, porque muitas vezes Deus está te dando o acesso do coração das pessoas, para você entrar, então deixe que elas caminhem ao seu lado. Não existe discipulado se não houver afinidade, sim ou não? Tem que ter afinidade, tem que ter pontos de convergência. E o Espírito Santo está falando para nós, como falou para Felipe. Primeiro passo, aproxima. Chama para o churrasco. Aproveita e me chama também. Sabe? Chama para assistir. Como é o nome do filme lá? Som da Liberdade. Minha esposa, um dia desse, acho que a cara que ela faz aqui, mas... Irmãos, eu não gosto muito de cinema, não, viu? Eu não gosto nem de filme. A gente estava passeando no shopping, ela... Meu amor, vamos num cinema. Eu disse: não, faz isso comigo, não. Acabamos não indo, mas vamos assistir ainda. Mas, procure entender, pelo discernimento do Espírito Santo, essa pessoa que você está evangelizando, o que ela gosta, para você procurar fazer coisas que vão conquistar o coração dessa pessoa. Porque, irmãos, olha, se você olhar para esse texto da Bíblia, você vai ver um cara que estava com sede de aprender de Deus. Ele foi para Jerusalém adorar a Deus, mas ele nem sabia quem era Deus direito. Ele nem sabia quem era Deus direito, porque ele não entendia a Bíblia. E tu acha que nos dias de hoje são diferentes? É diferente. Quantas pessoas não conhecem a Bíblia de verdade? Quantas vezes o Evangelho está sendo pregado de uma forma deturpada?
E eu vou dizer uma coisa para você, não é porque nosso pastor tá hoje aqui não, mas eu vou falar. Irmãos, hoje em dia está difícil até de encontrar uma igreja saudável. Me dê licença para falar isso aqui. Hoje em dia está até difícil de encontrar líderes sérios, honestos, comprometidos com o verdadeiro evangelho de Deus. E eu sei que nesta casa nós temos homens e mulheres de Deus que são comprometidos com Deus e guiados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ter o mesmo foco que o nosso pastor está tendo. Ele já está tendo um entendimento que a casa precisa ampliar. Então vamos ter o mesmo foco, porque as pessoas virão até nós, nós iremos até as pessoas, e nós precisamos de espaço para acolher essas pessoas e apresentar Jesus para elas. Porque se você observar aqui, o que a Bíblia vai nos dizer é justamente isso. Versículo 30 em diante vai dizer: então Felipe correu para a carruagem. O eunuco deu acesso a Felipe. Ouviu o homem lendo Isaías. Lá no versículo 34. Perdão, 35. Diz assim, ó. E Felipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Deixa eu olhar aqui. Olha para o telão aqui, por favor. E Felipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. 2 pontos. Quem é o Evangelho? Quem é o Evangelho? O Evangelho não é apenas Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeira coisa, o Evangelho é toda a Bíblia, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. E o Evangelho não é simplesmente alguns livros, o Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. Ei, sabe o que significa a palavra Evangelho? Significa boa notícia. Então, ei, deixa eu te falar, vamos nos levantar nesta geração para trazer as boas notícias para as pessoas. E qual é a boa notícia, pastor Fabrício? Jesus está vivo e reina para sempre. Então é isso que eu quero que você entenda. Aproxima e acompanha. O primeiro passo é aproximar, é criar vínculos, é entender o que aquela pessoa está passando, e depois é literalmente acompanhar, como um pai que cria o seu bebezinho. Quantas pessoas recém-nascidas aqui nessa casa, que aceitou Jesus por esses dias, que estão precisando literalmente serem discipuladas, e muitas já estão. Então, querido, deixa eu te contar uma coisa. Olha para mim, preste atenção. Às vezes, e eu já falei isso aqui, eu vou repetir, às vezes a gente está muito preocupado em receber, não é? Eu quero uma bênção, eu quero um carro novo, eu quero tanta coisa, as irmãs aí estão querendo maridos, não é verdade? Sim ou não? Elas ficam até quietas agora. Vocês ficaram tímidos agora, né? Estão querendo casar. Glória a Deus por isso. São desejos lícitos. Mas eu vou te ensinar uma estratégia de receber o melhor de Deus sobre sua vida. Sabe qual é? É fazer a vontade do Pai. É primeiramente colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, em detrimento da sua. A própria Bíblia em Jó mostra isso. Olha só o que diz a Bíblia. Jó 42, 10. Quem achou, diga amém.
Na minha versão diz assim: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Em outras versões vai dizer: e Deus virou o cativeiro de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você colocar a sua vontade em segundo plano e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que tudo que precisar acontecer na sua vida vai acontecer dentro da vontade do Todo-Poderoso. Enquanto você ficar desesperado, tentando enricar, tentando casar, tentando isso, tentando aquilo, outro, na força do teu braço, provavelmente você não vai conseguir. Mas quando você fizer como Jó, mesmo na situação em que ele estava, a Bíblia diz que ele orou pelos seus amigos. E quando ele orou pelos seus amigos, foi a hora que Deus virou o cativeiro de Jó. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então eu quero te contar uma coisa. Quem é guiado pelo Espírito Santo, coloca em primeiro lugar a vontade de Deus. Então, é hora de você tomar uma decisão. Se você quer ficar batalhando pelas suas vontades ou pela vontade de Deus, fazendo do seu jeito ou do jeito de Deus. Porque Felipe abriu mão da vida dele para viver os propósitos de Deus. Quem sabe no coração de Felipe ele queria estar em outro lugar, irmãos, mas ele estava obedecendo a voz de Deus e ele estava no lugar onde o Espírito Santo mandou ele estar. Fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Quando nós tomamos esse posicionamento, eu te garanto que o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida. Irmãos, e se nós continuarmos o texto aqui, nós vamos observar mais coisas. Observe só. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou e disse: eis aqui água. Versículo 36. Que me impede de ser batizado? Ao que Filipe lhe orientou: tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida, declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para pararem a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Um dos mandamentos de Jesus é: ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas como eu já te falei e eu vou repetir, existem muitas pessoas nos dias de hoje que eles estão sedentos por Jesus. Buscam Jesus em vários lugares em que Jesus não está. Mas eu e você temos Jesus dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Então eu quero te convidar, queridos, a proclamar o Evangelho, a pregar sobre Jesus, a ensinar a palavra para as pessoas, para que elas cheguem e digam assim: ei, deixa eu te falar uma coisa, eu estou sabendo que dia 8 de dezembro vai ter batismo lá na igreja de vocês, é isso mesmo? É isso mesmo, pois então eu quero me batizar. Aí você vai dizer: mas espera aí, tu podes se creres. A pessoa vai dizer: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e dia 8 de dezembro nós estaremos lá batizando as pessoas. Pastor foi no batismo lá em Portugal, não foi, pastor? Entrou na água? Só estava gelada, não estava, pastor?
O pastor estava lá em Portugal, teve batismo, o pastor colocou o pé na água fria lá. Então, queridos, eu quero profetizar nessa noite que daqui para dezembro, daqui para o dia 8, nós levaremos muitas pessoas aos pés de Cristo e eles vão querer se batizar. E esse desejo vai ser gerado pelo Espírito Santo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, deixa eu te falar. Para você levar as pessoas para o Evangelho, a Jesus, você não precisa ser um crente chato. Você só precisa ser um crente apaixonado. Como assim, pastor? Não entendi. Você precisa demonstrar que você ama Jesus, porque tem gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que parece que vem para a igreja obrigado, irmãos. Você não é assim não, né? Vamos dizer como a pastora Vânia diz, aqui na igreja não tem desses, não. Mas, gente, parece que o cara se converteu obrigado. Parece que alguém obrigou ele a se converter, a vir para Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Jesus é tudo que nós precisamos. E diz mais a palavra de Deus aqui. Eu quero mostrar, é dentro da palavra aqui, ó. No versículo 39 vai dizer assim, ó: quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe. Então ele pegou Filipe e levou para outra missão. E diz assim, ó: o eunuco não viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Come on, somebody! Nós vamos seguir o nosso caminho, cheios do Espírito Santo, cheios da alegria da salvação. Aleluia! Então, eu já falei isso aqui, algumas pregações. E sinto muito, mas eu vou falar hoje de novo. Se você acha o evangelho chato, talvez o chato seja você. Pastor, e se o chato for eu, o que eu faço? Aceite a Jesus de novo e nasça de novo. Você vai nascer sendo uma nova criatura. A chatice vai ficar para trás e a alegria da salvação vai inundar teu coração. Amém? Porque o evangelho é alegria, queridos. Pode ter prova, pode ter luta, pode ter problema, mas em meio às lutas, aos problemas, nós estamos cantando: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor. Cante bem forte. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está nos convidando para sermos guiados pelo Espírito e viver um evangelho pleno de alegria. Porque a própria palavra diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Nesta noite, querido, eu quero que você entenda que a melhor decisão que você pode tomar, primeiro, é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E segundo, é ser guiado pelo Espírito Santo. Deus está movendo nesses dias.
E eu disse que hoje eu seria rápido, e fui rápido, já encerro aqui, para você entender que eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você, não para você receber alguma bênção ou alguma coisa assim. Eu quero orar por você para que você seja guiado pelo Espírito Santo. Antes de eu orar por você, para finalizar essa mensagem, eu quero te contar algo. Lá onde nós fazemos célula, alguns dias atrás, um morador, lá de onde a gente faz a célula, ele chegou de uma forma de supetão e sentou-se lá onde a gente estava fazendo a célula, pensando que era uma reunião de condomínio. Jesus levou ele lá, irmão. E ele assentou-se, eu acho que ele ficou tão constrangido quando eu disse assim: ô, seu fulano, seja bem-vindo aqui à célula da igreja e tal. Ele disse: ah, meu Deus, eu pensei que era reunião de condomínio. Não, eu disse, mas fique à vontade aí. E ele ficou lá. Alguns dias atrás, já tarde na noite, a gente estava na nossa casa. A esposa dele me chamou e ela pediu ajuda, falando sobre problemas que eles estão enfrentando. E ela disse: Fabrício, no dia que ele foi na célula, ele me disse que ele se sentiu tão bem e sentiu tanto a presença de Deus ali naquele lugar. E ela incentiva ele a voltar, e a gente tem orado por ele, para que Deus mude a história desse homem. Então deixa eu te falar uma coisa: célula é um instrumento de Deus, é uma porta de salvação para as pessoas. Talvez hoje em dia Deus não vai pegar você e mandar você correr atrás de um carro igual o Felipe correu atrás da carruagem. Mas só de você abrir a porta da sua casa para fazer uma célula, Deus vai levar as pessoas até lá. Então eu sei que às vezes você tem lutas, você tem dificuldade, você tem problema, você tem tantas coisas. Mas eu te garanto que se você abrir a sua vida para viver a boa e perfeita vontade de Deus, as coisas na sua vida vão começar a mudar. Porque talvez você está tentando resolver tudo na força do seu braço, e é só a decisão de você deixar Deus fazer por você, e você fazer a vontade dEle, a obra dEle, e certamente Deus vai mudar essas circunstâncias que você está vivendo. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós somos filhos amados de Deus. Eu encerro dizendo que uma pessoa guiada pelo Espírito, ela abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Existem pessoas precisando ouvir o Evangelho. Existem pessoas precisando ouvir a respeito de Jesus. E você é quem Deus quer usar. Você é quem Deus quer usar. Fica de pé nesse momento, em nome de Jesus.